Muitos querem usar o nome de Jesus Cristo com poder. É o caso daqueles jovens irmãos sacerdotes, filhos de sacerdotes, que viram Paulo expulsar demônios. Se empolgaram e na sua cabeça, sem dúvida, pensaram, eu posso fazer isso. Então, tomaram uma proposta de usar o nome de Jesus Cristo. Procuraram um endemoniado e, diante dele, disseram, em nome do Jesus de Paulo, sai dele. Saiu? Saiu nada. O demônio que estava dentro do endemoniado disse, olha, nós conhecemos Paulo, nós conhecemos Jesus, mas vocês, quem são? Quem são vocês? Nós não conhecemos vocês. Decepção. Resultado, o demônio que estava naquele homem deu uma tremenda sova nesses irmãos, que chegaram quebrados na cidade. Então, é isto que acontece. Usar o nome de Jesus Cristo sem conhecer o nome, sem conhecer as condições. Vamos pintar algumas condições aqui e pedir que vamos estudar mais um assunto para que a gente possa usar esse nome como Paulo usava. Paulo usava esse nome com poder. A igreja primitiva usava esse nome com poder. A igreja primitiva conhecia mais desse nome do que a igreja moderna de nossos dias. Praticamente a igreja moderna de nossos dias está agora dando alguns passos. Que Deus ajude que esses homens estudiosos, os teólogos, consigam fazer um estudo sobre o nome de Jesus, sobre o poder desse nome, e passe para o povo, para que o povo cresça nesse conhecimento e nós cresçamos juntos. Estamos no mesmo barco, no barco da salvação. É desejo de Deus que todos sejam salvos. Deus ama-nos, pois está escrito que Deus amou o mundo. Esta palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus mostrou seu amor dando seu Filho unigênito. Deus demonstrou seu amor para o mundo. E Deus quer que todos se salvem. Deus não quer que nenhum se perca. Daí nós temos que ter certos conhecimentos para que esta salvação se faça presente. E para que tenhamos poder contra as forças diabólicas que estão neste mundo. E uma das linhas do poder poderoso mesmo que temos em nossa mão é o nome de Jesus Cristo. Foi isso que saltou aos olhos daqueles 5 irmãos. Aqueles irmãos, eles eram sacerdotes, filhos de sacerdotes. Eles sentiram o desejo de ter aquele mesmo poder que Paulo executava nos seus dias. Com uma simples palavra, os demônios fugiam e a pessoa era liberta. O prazer de libertar as pessoas da mão de Satanás, do domínio do diabo. As pessoas estão no mundo e não sabem que estão acorrentadas por forças espirituais. Daí muitos perguntam, por que não acontece isso que eu espero? Por que não atinjo essa meta? Já estou em idade avançada e não atingi. Não sabe que por trás disso há cordas espirituais? O mundo não é só as coisas físicas e as coisas que constituem as coisas físicas. Não é coisa física e seus elementos. Tem coisas espirituais mais poderosas que as coisas físicas. Pois o que é veio do que não é. O que existe veio do não existente. A maior força é a força espiritual. Temos que despertar para isso.
temos em nós 3 divisões fundamentais que devemos pôr em nossa mente. O homem é corpo, sim, o homem é corpo. O homem é intelecto, sim, o homem é intelecto, com emoções, com vontades, com propostas. Mas o homem também é espiritual. E o ser real do homem é o ser espiritual. A personalidade real do homem é o espiritual. Só que esse ser espiritual no homem está morto. O homem só anda com 2 partes dele aqui nessa terra, com o corpo e com a mente. E com a sua mente ele tem a lógica pela qual ele dirige os seus caminhos e protege o seu corpo. O homem perdeu a força espiritual quando separou-se de Deus, quando ele perdeu a glória de Deus, quando ele perdeu o Espírito Santo, o sopro de Deus. E isto aconteceu quando o homem resolveu a não acatar a palavra de Deus. E daí, então, o homem viveu uma vida sem espírito. O espírito está morto. Por isso que é necessário reavivar esse espírito. E a Escritura diz: meu povo morre por falta de conhecimento. Milhões vão para a sepultura, morrem por falta de conhecimento. Temos que distribuir este conhecimento, despertar este povo, que eles têm um espírito. Esse espírito tem que nascer de novo. É isso que Jesus Cristo disse para Nicodemos. Nicodemos, se você quer ver o reino de Deus, se você quer ver o reino de Deus, você terá que nascer de novo. Porque esse espírito que você tem aí, o seu espírito está morto, separado de Deus. E só há uma maneira para ressuscitar esse corpo. Você nascer da água e do espírito. O que é isso? Você tem que nascer da palavra. A palavra é a água de Deus. É o sangue de Cristo que vai tirar o pecado do mundo. E vai nos pôr limpinhos diante de Deus. E Deus, vendo-nos limpos, pode enviar o seu Espírito. E seu Espírito vai revelar a beleza dessa água, que é Jesus Cristo, a palavra de Deus. É esse conhecimento que vai fazer com que o nosso espírito vivifique e o Espírito Santo possa vir em nosso ser e fazer morada. Foi isso que Jesus disse: as minhas palavras estiverem em vós e eu estiver. Eu e meu Pai viremos e moraremos com vocês. Se tão somente as minhas palavras estiverem em vocês. Isso está dizendo que devemos viver no ambiente da palavra, na atmosfera da palavra. Isto quer dizer que nós devemos viver nessa atmosfera da palavra, como o peixe vive dentro da água. O peixe vive dentro da água. Se o peixe sair da água, ele morre. Assim nós morreremos quando nós esquecermos da palavra de Deus. É isso que está acontecendo com milhões e milhões e milhões. Estão separados da atmosfera, da presença da palavra de Deus. São peixes fora d'água. A nossa vida somente será abundante quando nós vivermos dentro dessa atmosfera da palavra de Deus. É isto que vamos dar oportunidade, criar caminho, pôr caminho a Deus para que Ele venha até nós. Como nós criaremos oportunidades? Daremos oportunidade a Deus de vir até nós?
quando nós dermos tempo do nosso tempo a ouvirmos a palavra dele. É através da palavra dele que nós vamos ser gerados de novo. Por isso que precisamos nascer da água, vivermos no ambiente da água. E a água significa a palavra de Deus. Assim como o peixe vive na água, nós devemos viver na atmosfera da palavra de Deus. Deixe Satanás ver você ouvindo a palavra de Deus. Pois a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E a fé é a força mais poderosa que nós temos nesse universo. A fé. E a fé vem do alto. A fé é um presente de Deus que vem ao espírito do homem, que é a lâmpada do Senhor. Deus se comunica com o homem através do espírito do homem. Deus é espírito, só se comunica com o espírito. E esse espírito somente será avivado quando ele viver na atmosfera da palavra de Deus. Quando isto acontecer, nós demos um salto, saímos do reino de Satanás, que é o reino do mundo, com suas metas, suas propostas, seu lufa-lufa, seu corre-corre, e entramos no reino de Deus, que é o reino da atmosfera da palavra de Deus. E aí nós vamos entender que nós obtivemos a salvação de graça, que Jesus Cristo teve que se tornar homem para vencer a força do mal. Jesus Cristo teve que se tornar homem para vencer o diabo. E ele venceu. E esse inimigo é um inimigo derrotado. E quando Jesus morreu, o diabo perdeu seu poder. E quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos também com Cristo. Tudo isso são caminhos que vamos atingir por sendas, por trilhas divinas, por revelação do Espírito Santo. Jesus Cristo disse, ele tomará do que é meu e vai dar para vocês. O que é de Jesus Cristo? A palavra. Pois Cristo disse, eu sou o caminho, eu sou a palavra. É por esse caminho que nós vamos andar seguro e vamos ser transportados para o reino de Deus, no aqui e no agora. E dessa maneira seremos considerados aqui na terra filhos de Deus, porque aprendemos a comandar nas palavras de Deus. Palavras cujo conhecimento vem do Espírito Santo. Pois Jesus diz, ele vos guiará em toda a verdade. Podemos confiar, porque a palavra de Deus é dada pelo Espírito Santo. Ele vai pegar a palavra, vai iluminar, vai fazê-la nova para nós. Viva, e vai chamar água viva, a palavra viva. Quando a palavra é viva? Quando ela é iluminada pelo Espírito Santo. Não é por competência humana, não é por força humana, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor. É uma boa nova, não é? Aí nós vamos ganhar o privilégio de ser o representante de Cristo aqui na terra. E não vamos ser decepcionados como aqueles filhos de sacerdotes, que usaram o nome de Jesus Cristo, e Deus não pôde confirmar sua palavra neles, pois eles não conheciam quem era Jesus Cristo, e não eram conhecidos no mundo espiritual. Eles não tinham a palavra de Jesus Cristo dentro dele. Agora nós não. Agora nós sabemos como é que vem a palavra de Deus a nós. Como nós podemos ter a palavra de Deus dentro de nós. Agora nós podemos dizer como o apóstolo Paulo, eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo, mas a palavra viva de Deus vive em mim. E quando o diabo olhar para você, ele vai ver essa palavra vive em você. Aí ele vai te conhecer.
E lá no reino espiritual será dito: eu conheço esse cara aí. Eu conheço esse cara aí. Esse cara conhece Jesus Cristo. Esse cara conhece a palavra viva. Esse cara conhece a palavra revelada pelo Espírito Santo. E quando você der uma ordem em nome de Jesus Cristo, o Senhor vai confirmar a sua palavra com sinais e milagres, pois o mundo espiritual já reconhece você. É uma boa nova, né? Ser reconhecido pelo mundo espiritual. E o nome de Jesus Cristo terá poder na sua boca, nos seus lábios. E o Senhor vai confirmar a sua palavra. Como é que Deus confirma a sua palavra? Fazendo sinais e milagres. Está escrito. É uma boa nova, né? E quando esse evangelho do reino for pregado em todo mundo, virá o fim. É uma boa nova. Como usar o nome de Jesus Cristo?